Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Se você pretende passar em qualquer concurso de analista de tribunal, ou melhor ainda, passar em vários concursos de analista de tribunal, você precisa assistir a esse vídeo até o final. Eu vou mostrar para você como garantir a sua aprovação muito mais rápido do que a média e com muito menos sofrimento. Eu conversei aqui com o Saulo Martins, que está no topo de várias listas, de vários concursos de analista de tribunal, inclusive de analista do MPU também. Ele é um cara que tirou 98 de 100 na discursiva e nós vamos mostrar para você, na prática, mesmo que você esteja começando do zero, como tirar notas ótimas, tanto na prova objetiva como na discursiva. Então, nós vamos mostrar o caminho das pedras para você. Fica com a gente aqui até o final desse vídeo. Vamos começar com Fala Bitolado de novo? Vamos, é mais pausado. Você fala assim, fala bitolado. É isso. Fala, bitolados! Ó, tentamos até fazer. Tentamos fazer até o som aqui, velho. Pô, mas aí você foi muito mais devagar. Pra quem não entendeu nada, a gente tentou fazer antes aqui, mas não ficou tipo Queen, sabe? Queen. Nossa, a gente tá tentando o padrão Queen aqui, ó. Estamos hoje com o Saulo Martins, monstro sagrado dos tribunais aí, ó. Passou, a gente até fez a live, alguém mandou lá, falou que acho que você tinha contado 19 concursos. Você sabe quantos concursos você passou, velho? Não sei. Alguém contou, acho que deu 19. Mas eu não falei todos, deve ter mais. Só pra você ver o nível só da galera aqui, ó. Hoje, né, começa nossa série aqui para ajudar a galera que quer passar para analistas de tribunais. Na verdade, já começou um pouquinho antes, que a gente já fez algumas lives aqui com o Saulo no YouTube, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram também. Se você não viu ainda, recomendo que você veja depois de assistir a esse vídeo. E hoje a gente começa, já é a primeira coisa que a gente está fazendo para ajudar a galera realmente que quer ser aprovado, não só em um concurso de analista, mas em vários. Certo, Saulo? E isso aí. Teremos muitas novidades para vocês, já tem inclusive novidade aqui para vocês na descrição do vídeo, depois a gente vai explicar exatamente o que é, mas corre para aproveitar, porque talvez no final do vídeo já esteja lotado, só dando um spoiler para você. E eu acho que a melhor forma da gente ajudar a galera é contando um pouquinho da nossa história, né? Principalmente aqui voltado para analista. Saulão, conta para a galera aí, qual que é a sua história, seus resultados nos últimos concursos de analista. Cara, a história é a seguinte, eu comecei a estudar, acho que como a maioria aí, para técnico, né? Eu comecei até para outros concursos mais pequenos ainda, né? Menores que o de técnico. Mas, enfim, quando eu comecei a estudar para técnico e comecei a obter alguns resultados bons, assim, eu percebi que o próximo passo natural era ser analista. E quando eu peguei a matéria, o edital do analista, para comparar com o do técnico, né? Qual não foi minha surpresa? Descobri que eu já estava estudando para analista, na verdade, né? Então, a matéria de técnica e analista são muito próximas, muito mesmo, né? Uhum. Então, eu falei, bom, então vou acrescentar essas leis aqui que até agora eu não via, essa parte, vamos dizer assim, essa parte do Código Penal que antes não caía para mim, ou, por exemplo, direito civil, às vezes não caía para técnico, só para analista. Então, uma coisinha ou outra que eu via que tinha de diferença, falei, não, então agora eu vou me dedicar a isso. Acrescentei essas matérias aí, principalmente a leitura da lei seca, né, que tinha de diferente entre técnico e analista. Foquei nisso. E aí, uma hora os resultados começaram a vir aí de analista, né? Num primeiro momento, até ainda na faculdade eu tinha passado já para analista no TRF3, embora não numa posição tão boa assim. Mas aquilo foi uma mensagem, um alerta para mim, olha, parece que você está no caminho certo, né? Porque você já vai dar certo, você já conseguiu figurar numa lista de aprovados para o cargo de analista, então mantenha isso que você está fazendo. E aí aquilo me deu mais gás ainda, e eu fui focando, fazendo a minha parte, principalmente lei seca. Não comecei a estudar discursiva tão cedo, isso depois eu vi que foi um grande erro meu. Sim. Mas aí, mais recentemente, a gente conseguiu umas aprovações já no topo da lista, depois de quase 3 anos de estudo. Você acredita que se você tivesse prestado, já estudado desde o começo mais forte para a discursiva, você tinha garantido sua aprovação nesse primeiro TRF? Eu acho que tem alguns... É multifatorial o fato de eu não ter passado tão mais cedo assim. Mas
com certeza um dos fatores que me tirou assim as posições mais altas, sem dúvida, foi ter negligenciado a discursiva no início. Sim, com certeza. Fica a dica, né, para vocês. Aprendam com os nossos erros. Isso que eu acho que é o mais importante que a gente faz aqui, né? É contar pra galera não só o que a gente acertou também, que é importante, é claro, mas contar os nossos erros para que vocês pulem esses erros e consigam resultados mais rápidos. Exatamente. É o que eu falei. A gente não sabe tudo que dá certo, nem tudo que dá errado. Mas a gente sabe algumas coisas que Padrões. com certeza dão errado e algumas coisas que com certeza dão certo. E nisso aí é que a gente pode ajudar vocês. Sim. Às vezes você está indo para trilhar o mesmo caminho que a gente já fez igual. E sabe que lá na frente vai quebrar a cara, então a gente já avisa. Você não perde meses da sua vida trilhando um caminho errado. E aí, nisso aí é que você pode encontrar na gente um certo apoio. Sim. E uma das coisas que eu quero ainda falar sobre a sua história aqui, nós vemos assim no mercado muitas pessoas se posicionam de um jeito, fala assim, você só pode ter chance real para analista, que é muito concorrido, se você escolher um cargo de um único órgão. E para mim, sinceramente, essa verdade absoluta de algumas pessoas aí não faz sentido. Para mim, na verdade, eu respeito quem decide por esse caminho. É legal, você talvez até de um ponto assim pode aumentar a sua chance porque você fica muito bom só naquilo e tudo mais. Mas na prática, eu vejo que isso não funciona. Principalmente para quem está começando os estudos, porque é muito difícil você se manter focado em um concurso que vai acontecer só daqui a 4 anos, por exemplo. Então, e você é um exemplo contrário, eu também, né, cara? Eu sempre foquei assim, concursos de curto prazo. Qual que é o próximo concurso que eu posso fazer? Esse. Então eu foco totalmente nele, crio a base, que tem todos os 91 tribunais do Brasil vão ter uma base parecida. TRTs, TRFs, TJs, TREs, Constitucional, Administrativo, Disciplinas Básicas, Processo Civil, a maioria dos concursos vai pedir isso. Então eu criava essa base concurso após concurso. E eu chegava competitivo em todos, né, usando essa estratégia. E aí se eu tivesse um objetivo lá longe, nesse caminho eu ia estar muito bom naquele também. E você fez exatamente isso. Conta aí quais os concursos que você passou assim no topo dos últimos tempos. Em umas posições melhores foi o TRF4, né, em 7º lugar. Lá para a região metropolitana, né, foi um concurso dividido. Então, nas outras regiões teria dado aí tranquilamente entre 1º e 2º lugar. Sim. Na metropolitana é mais concorrido, então deu 7º, o que é muito bom. Sim. Nomeação garantida praticamente, né? Vai rodar. Espero assinar um belíssimo termo de desistência, né, para assumir no MPT, mas sem dúvida, né, é uma boa posição para civil de ser nomeado. No TRT15, 13º lugar, dei uma escorregada bem basilar na discursiva, né, até por isso eu tenho alguma bagagem para ajudar o pessoal aí no que prestar atenção na discursiva ou não. Sim. E me render um 13º lugar. E no MPU, 8º lugar. Então, essas são as melhores colocações de analista. E no MPU, qual que foi sua nota na discursiva? 98. Só 98. De 100, né? Pra galera entender. De 100 você fez 98. 98%. É uma nota raríssima, né, cara? No Enem você vê muita gente tirando nota máxima, assim, em tribunais já a régua é um pouco mais alta, né? Eu sempre fui, não sempre, né? Mas nas últimas discursivas eu tinha andado com boas notas, né? Tinha conseguido boas notas. Mas 98 a gente nunca espera, né? Sim. E isso é ótimo e com certeza puxou você lá para cima, né? E esse é o pulo do gato para analista, né, cara? Analista, você tem que ir bem na objetiva, claro, você precisa garantir. E é muita lei seca na objetiva, sem romantismo. Não acho que só porque não é CESP para analista, vou ter que estudar informativo de jurisprudência. É só doutrina. Não, cara, não viaja nas ideias. Você precisa dominar a legislação também. E o que o Saulo mostrou para vocês aqui na prática, com resultados. Ele passou em concurso de TRF, MPU e TRTs. E se você pensar assim numa estrutura de concurso, são concursos até de áreas diferentes. Né? Tem gente que fala, não, você só tem que ser especialista no TRT. Não necessariamente, cara. Na minha visão, essa estratégia que o Saulo fez foi a melhor. É a melhor que você tem e que eu faria se eu pudesse começar. Eu focaria em um concurso próximo agora da área de tribunais ou da área de Ministério Público, que é muito parecido, né?
e iria de degrau em degrau ali passando em vários desses concursos. E aí eu quero chegar na próxima pergunta, ó, que é exatamente isso. Se fosse começar agora, você começando do zero, até sem base para técnico, assim, como que você estudaria? Bom, acho que a lição número 1 e o que vocês têm que compreender é que o nosso ordenamento jurídico é baseado em lei. É a lei que vai dar a grande base do ordenamento jurídico pátrio. Então, para você avaliar se uma pessoa entende de direito, você tem que saber se ela sabe a lei. É só num segundo momento que você vai analisar se ela conhece a filosofia por trás do instituto, o histórico do instituto, como os tribunais estão julgando aquele instituto. Mas, viu, isso é segundo momento. No primeiro momento, é lei, é lei. Então, a lei vai fazer você passar para técnico, analista e nas primeiras fases de membro, para juiz, para promotor, para procurador. Então não tem como negligenciar a lei diante da importância dela dentro do nosso ordenamento. Então o que eu faria? Eu veria qual o conteúdo comum, então na área de tribunais, que é essa nossa área, conteúdo comum. Pegaria toda a legislação seca e faria um compromisso comigo de ficar craque. Lá nessas matérias aqui, eu tenho que tirar 90%, mais de 90%. Eu tenho que ir muito bem. Eu tenho que ser o cara. Eu não tenho condição, gente, de você ir para a prova e errar uma pergunta de licitação, de constitucional, de execução no processo civil. Não pode. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai te dar um respiro para, naquelas matérias que você estudou menos tempo, de acordo com o edital que foi abrindo, ou eleitoral, ou trabalhista, ou processual penal, por exemplo. Legislação específica do órgão, às vezes, que é algo chato, né? Exatamente. Então aí você ainda consegue errar uma, duas dessas matérias específicas, até mais, né? 3, 4, 5, mas como você foi muito bem na parte comum, você ainda consegue ter um excelente desempenho. E eu sou prova viva disso, porque a matéria que eu estudo com profundidade é trabalhista. Apesar de eu estudar bastante as outras, mas trabalhista é o que eu vou mais profundo. E eu fui melhor no TRF do que no TRT. Então, no TRT que não cai trabalhista, no TRF, né, que não cai trabalhista, eu consegui muito melhor. Imagina se eu fosse com esse pensamento, não faço TRF, não faço justiça comum. Eu perderia uma grande chance de figurar numa boa posição lá e de repente já me tornar analista 2, 3 anos antes, né? E você não acredita que você foi melhor até na prova depois, na discursiva que você fez, por causa da sua experiência de prova, da sua frustração na discursiva? Pô, tenho certeza que quando você erra assim e analisa seu erro, esse que é o mais importante. Tem muita gente que erra e dane-se, vou continuar a minha vida e não olha o que errou. Porque para discursiva, quanto mais experiência você tem, melhor. Às vezes você nem domina tanto aquele tema, mas você acaba puxando para aquilo que você é bom. Por exemplo, se você está fazendo um estudo profundo, pô, você tem princípios de constitucional bem na sua cabeça, princípios processuais, dependendo do tema, que você consegue puxar aquele tema para constitucional, para aquilo que você domina. Né? Isso você cria com experiência de prática e com experiência de prova também, é claro, né? Sim, com certeza. Essa matéria comum vai te ajudar em tudo. Coisas que você aprende numa matéria, conversam, dialogam com outra matéria. E o principal é o que você acabou de falar. Você viu o que foi mal, você tem que fazer uma atividade reflexiva sobre aquilo. Por que eu fui mal? No que eu fui mal? Como eu posso melhorar? Porque as pessoas geralmente, as mais comprometidas, planejam e fazem, né, o projeto. Mas poucas são aquelas que controlam o resultado e replanejam, reorganizam. Talvez isso aí seja a grande chave de ouro para você conseguir o sucesso. Então, fui mal. Poxa, por que eu fui mal? Porque refaz, né, a questão, refaz a discursiva. Deixa eu entender. Já sei. Estou negligenciando a discursiva. Tá? E aí, se você permitir, já vou até entrar num outro tema, que é o seguinte. Nessa questão de a discursiva importar, olha, eu encaro hoje em dia a discursiva como, na verdade, a prova principal. Veja, na objetiva, você tem lá, na verdade, apenas um cartão de acesso para onde o bicho vai pegar de verdade, que é na discursiva.
Quer dizer, que adianta você fazer 90, 95 na objetiva e tirar 55 na discursiva? Você vai ficar lá atrás da lista. Você vai até estar na lista, mas você não vai ter chance de ser nomeado, a não ser que aconteça um milagre, aqueles projetos de lei muito fartos que a gente não tem mais, infelizmente, nos últimos tempos, né? Então, é assim, na objetiva, poxa, cada ponto é tão sofrido para conseguir, né? Você tem lá, às vezes, aquelas questões com itens para você julgar se é verdadeiro ou falso. 4 itens, 5 itens. Olha a energia que você colocou para ganhar um mísero ponto, né? Que pode fazer a diferença, mas olha a energia. E na discursiva, eu falo sem medo de errar, que até 25, 30 pontos, gente, é a coisa mais fácil do mundo você perder, ganhar esses 30 pontos aí. Então, não dá para entender. Você não está tendo estratégia. Se você acha, só está colocando energia na objetiva e na discursiva, que também vai te render ponto pra caramba, você está tratando de maneira desleixada. Então a gente tem que, desde o início, prestar atenção na discursiva, como estudar para discursiva, como responder a uma questão discursiva, o que vai pontuar, o que não vai pontuar, porque aí, isso eu falo, aí mesmo o cara que não foi tão bem na objetiva, esse cara, se mandar bem na discursiva, vai lá para cima. Cansei de ver isso aí. Eu cansei de ver isso aí. O Sim. cara passou meio que no meio da galera, sabe? No meio do povão, na objetiva, mas se destacou na discursiva. Ficou em 5º, 6º, 7º lugar, às vezes até melhor que isso. Agora, o cara que tira 90 vai para número 200, se formar na discursiva. E para a galera que está fazendo a transição de técnico para analista, precisa entender isso, cara. Precisa, porque muitas provas de técnico, a maioria, na verdade, no final das contas, nem redação tem. E aí a estratégia muda totalmente, certo? Mas a discursiva é essencial. E, cara, a nossa vida, para você conseguir resultado, é sempre equilíbrio. Para analista, você precisa ter esse equilíbrio. Não faz sentido, cara. É falta de confiança até às vezes você estudar para objetivo e não estudar para discursiva, porque você já está se sabotando. Você não está confiando que você vai para a segunda fase. E você precisa ficar pronto para a segunda fase desde o começo dos estudos. Só que equilíbrio, gente. Não dá para você viajar. Isso eu vejo que é uma trava de muitas pessoas que são formadas em direito, que às vezes até tem prática jurídica e tal, que acha que não precisa estudar legislação. Não é prática, gente. É prova. Mais de 80%, 80 e cacetada% de todas as provas para analista, da parte objetiva, vai ser voltado para a legislação. Se alguém falar para você que não precisa ler a legislação, não, lê só aquele PDF lá que põe no meio, assim, alguma legislação ali, que você vai ter resultado. Cara, ou essa pessoa está escondendo o jogo, ou ela nunca teve resultado, nunca estudou de verdade. Porque não é assim que funciona. No nosso caso aqui, meu e do Saulo, né, a gente tem uma história parecida nos concursos. A gente começou estudando para concurso de nível médio. Então o nosso foco total praticamente, fala aí, Saulo, era a lei seca. E isso, quando a gente fez a transição para analista, eu passei no primeiro concurso que eu fiz para analista, quando eu estava ainda no meio da faculdade, mas eu não comecei do zero. Eu já tinha uma base gigantesca ali, já tinha resultado para técnico. Então, a legislação, eu já tinha um domínio. O que eu fiz foi me aprimorar, me voltar para a parte discursiva. E na discursiva, claro, tem um tempo de maturação aí, né, Saulo? Você vai evoluindo com o tempo. Né? Na objetiva também, mas a vida é assim, né? E existem técnicas que podem ajudar você a ter esse resultado mais rápido. Na verdade, na discursiva de servidor, a lei seca continua fazendo um impacto enorme, porque na verdade ele quer ver se você entendeu bem o que a lei seca dispõe, do como que ela trata aquela situação que ele te deu e como você resolveria aquilo lá. Então, mesmo na discursiva, a lei seca ainda faz diferença, lógico. Sim. Você pode agregar um princípio, você pode agregar alguma coisa para ficar mais farta a sua resposta. Você tem que ter o linguajar técnico para ver que é uma pessoa com técnica que está falando. Mas mesmo assim, mesmo na discursiva, a lei seca é que vai fazer toda a diferença. Na última discursiva do TRF4, por exemplo, ele veio com uma pergunta lá sobre a pensão por morte. E onde que está a pensão por morte? Bom, está lá no 8.213. Se você não soubesse muito bem a lei seca, você não tinha para onde ir, né? E dependentes, né? Classe de dependente e tudo. Então, por mais que você fosse lá, você precisava fazer um raciocínio acerca da emancipação ou não do menor de 21 anos, comparado com o menor de 18 anos, porque quando a lei foi feita, ainda prevalecia, né, no Código Civil de 1916,
a menoridade com 21, né? Sim. Bom, então você tinha que saber esses meandros, vamos dizer assim, que escapava um pouco da lei seca, mas se você não soubesse a lei seca, você não tinha nem o que sai do fazer. lugar. E uma das coisas que eu vejo muita gente se confundindo, cara, acho que você vai concordar comigo, é olhar para questões objetivas e falar, isso daqui tá muito difícil, é doutrina. Não, cara, na maioria dos casos é interpretação de texto mais artigo de lei. Se você souber a lei e interpretar às vezes o enunciado ali, você já resolve, né? Se você pega o raciocínio, às vezes você faz uma interpretação e quando você vai ver a doutrina fala a mesma coisa. E você nem leu a doutrina, mas Sim. é que você já está conseguindo fazer o raciocínio correto. Sim, você está com raciocínio jurídico. E aí que vem esse equilíbrio, né? Primeiro, se você não entende a legislação, como o Saulo falou aqui, o nosso sistema jurídico é baseado em lei. Né? A lei é o grande pilar. A doutrina é o quê? É a interpretação da lei. Ela vai aplicar ali princípios filosóficos, tudo mais. Ela vai fazer uma interpretação, mas muito baseada na lei. A jurisprudência é o quê? Interpretação dos tribunais, da legislação também. Então, sem a lei, você nem vai entender a doutrina se você estiver estudando. Né? Por isso que a gente teve essa maturação para técnico e ajudou muito para a gente rapidamente se adaptar para analista. E se você está começando agora do zero e quer fazer só para analista, né? E eu nem recomendo que faça só para analista, faz as 2 provas e se prepara para analista. Mas você vai precisar simular essa realidade. Você vai precisar estudar lei também, é muito importante, e já se preparar para a discursiva. Inclusive, eu estou com a planilha aberta aqui da análise que nós fizemos do próximo grande concurso que vai ter para analista, que é o TJ Rio de Janeiro. E o analista sem especialidade, que também permite que pessoas com direito, economia e administração, vai ter muita gente com direito fazendo esse cargo. Na última prova, o perfil de prova, mais de 85% das questões foram baseadas em lei seca. Então, se você tiver esse domínio pleno da legislação, você garante 85% da prova, você vai para a segunda fase. Se você tiver esse domínio da discursiva que o Saulo falou aqui, você vai garantir a sua aprovação com chance de nomeação. Essa é a estratégia que eu faria. Sem dúvida, eu iria pelo mesmo caminho. De novo aqui, pensando assim, se fosse começar hoje, você faria essa preparação. E qual concurso que você focaria nesse momento? Então, a grande discussão é essa, né? Por isso que a gente fala para você escolher a área que você quer e você ficar aberto a todas as oportunidades dentro daquela área. Poxa, se você vai estudar para tribunal, você tem que estar aberto não digo a todos, mas pelo menos a maioria dos tribunais que forem abrindo. Senão você está se sabotando, você já pode ter um cargo daqui meses, e por que você vai esperar anos? Não faça isso. Então, eu acho pouco recomendável você falar, olha, só vou prestar TRT-15. Poxa, o TRT-15 atual nem homologou ainda. Você vai esperar 4, 5 anos? Não, mas eu já tenho uma vida muito boa, ganho muito bem, só quero esse. Não, tudo bem. Mas você não é a realidade. A realidade é que a gente quer passar logo numa prova. Sim. Então, quando você mira numa prova muito distante, a chance de você procrastinar, enrolar, pegar leve é muito alta. Então, o que eu faria? Veria quais os tribunais estão no radar. Então vai abrir TJ Rio de Janeiro, vai abrir TJ Rio Grande do Sul, pode ser que abra TJ São Paulo. Opa, esses são os próximos? Deixa eu ver o que cai lá. Separaria toda a legislação seca que cairia, né? Começaria a tentar ficar craque naquela lei seca lá, e, vou prestar analista, então começaria a treinar discursiva desses próximos tribunais. Porque ao fazer isso, automaticamente você vai com 60%, 70% da preparação feita para o ano que vem, quando abrir um TRE, por exemplo. Sim. Mas esse seria o primeiro passo meu, ver o tribunal que está no radar, ver a legislação edital dele e começar a já me preparar fortemente para o próximo. Sim, eu também recomendo totalmente isso, cara. E, inclusive, para a galera, vou deixar uma recomendação, vou deixar um vídeo passando aqui em cima, vídeo recomendado, que eu falo sobre a lei de Parkinson e o estudo para concurso. Que a lei de Parkinson fala exatamente sobre isso, como é importante você colocar urgência nos seus estudos, como nós, humanos, reagimos à urgência. Se você põe um objetivo muito longe, é muito mais difícil você fazer o que importa nesse momento, que é estudar. Se você tem um compromisso marcado agora, para janeiro, a sua chance de estudar a partir de hoje é muito maior do que se você colocar um objetivo lá do TRT-15, que só daqui a 4, 5 anos vai acontecer. E nós humanos temos um padrão, sabe? Você precisa, principalmente no começo dos estudos, se eu pego alguém que já tem ritmo de estudos, já sabe o que quer, pode ser até para Enem, sabe? Uma coisa que não tem a ver com concurso.
ela tem uma chance muito maior de conseguir manter um ritmo de estudos por 3, 4 anos, entendeu? Mas para quem está começando, principalmente, eu recomendo focar em um concurso próximo, certo? E aí aqui que eu queria entrar numa parte mais prática com você, Saulo. Nessa parte da objetiva e discursiva, né? Você falou aqui que você pegaria um concurso mais próximo. Na nossa visão aqui, um concurso mais próximo que tem, que inclusive vai reabrir inscrições, é o TJ do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas como que você faria na prática para se preparar agora, assim, pensando numa pessoa de novo aqui que não tem base, né, para concursos? Como que você começaria na prática a fazer essa mescla assim, de estudar para objetivo e discursivo, para chegar competitivo nesse concurso já? Tá. Então, eu abriria o edital, viria toda a legislação seca que cai e iria separar essa leitura dessa lei seca. E eu ia mirar fortemente, me debruçar fortemente nessa legislação seca. Sim. Paralelo, fazer questões de concurso anterior, Sim. Do próprio TJ Rio, ou aplicados pela mesma banca para concurso de tribunal, para eu conhecer como a banca cobra cada lei que eu estou lendo, senão não adianta nada, tá? Não adianta nada. E a discursiva, hoje, se eu pudesse falar para uma pessoa que está começando agora, eu recomendaria fortemente que tentasse fazer, se tiver assim um edital meio longe, pelo menos uma vez na quinzena, 20 dias, treinar uma discursiva. Sim. Se o edital tiver mais próximo, uma na semana, começar a treinar a discursiva. Poxa, mas como que eu treino a discursiva? O que eu faço? Por onde eu começo? Poxa, eu tenho um mar, o edital é um mar. Que pedaço dele eu tenho que ficar melhor para fazer uma discursiva? Bom, nisso aí, ou você vai aprender sozinho, com a sua experiência própria, fazendo muita prova, vendo como cai, ou você vai ter que se mirar na experiência alheia. E é nisso aí que a gente preparou uma coisa, assim, boa demais para conseguir orientar o pessoal nesse sentido aí. Mas tem que unir os dois. Questão, lei seca pra caramba e fazer uma discursiva, saber o que pontua na discursiva, como que eu abordo, como eu começo a responder, que matéria que eu tenho que prestar mais atenção, e isso aí vai fazer diferença. Sim, e cara, isso é uma das coisas que eu vejo que faz muita falta para quem quer ficar competitivo, é prática. Prática e direcionamento e entender os erros, né? E é por isso que a gente está criando já muitas ferramentas para vocês e em breve, já vou falar aqui em todos os detalhes, mas teremos já liberado a partir dessa quinta-feira muita coisa para ajudar vocês em todas essas etapas, na objetiva e na discursiva. Só que assim, o que nós queremos fazer é apontar o caminho e ajudar você a evoluir na prática. A gente não quer dar um paliativo de só mostrar, não, a gente quer que você coloque a mão na massa para que você evolua, para que você controle o seu destino. E a gente pretende, claro, dar esse direcionamento. E você precisa começar a praticar. Agora, ó, você vai querer fazer, sei lá, o TJ Rio de Janeiro, ou vai fazer algum concurso que já está aberto, que você está inscrito aí, toda semana você tem que colocar a discursiva para praticar. Lembra que eu falei que a prova objetiva 85% é lei seca? O resto vai ser jurisprudência e doutrina, né? Aqueles 15% ali. E isso daí você vai estudar, inclusive, fazendo a discursiva, né, Saulo? Sim. Né? Você vai pegar esses pontos que são mais recorrentes, fazer provas anteriores, claro, tentar entender padrões que a banca vai buscar, e existem mecanismos que podem ajudar você a aumentar a sua nota, e é aí que a gente vai entrar também com ferramentas novas que, cara, vão ser sensacionais para vocês. Basicamente, como eu disse, né? Você tem duas opções. Você pode ficar bom sozinho, dá tranquilo para conseguir, mas você tem que ter tempo para isso. Então, depois que você fizer 10 provas de analista, aí você começa a entender a pegada, de que jeito você tem que abordar aquela prova lá. Se você não quiser fazer isso, que eu fiz, por exemplo... Sim, eu também. Você não precisa fazer isso. Então você vai se basear na experiência alheia. Poxa, deixa eu ver o que o pessoal que já prestou 10, já fez 10 discursivas de analista, o que eles têm para falar para me ajudar? E aí você vai recalcular o seu trajeto, a sua mão, para ver, porque para não perder tempo em coisa que não pontua. Eu fazia demais isso aí no começo das minhas discursivas. Eu colocava muita informação lá, não estava pontuando nada.
Tava lá, perdendo linha, não estava pontuando. E quando chegava a hora de pontuar mesmo, eu não colocava as coisas que importavam. Sim. Até você entender isso aí, você já reprovou no monte, ou já Sim. ficou com uma nota baixa no monte. Então, eu acho que esse é o grande trunfo do curso. É mostrar já desde o início o que você tem que fazer para pontuar. Que é o que a gente precisa, é isso, é metralhadora de ponto. Sim. É isso que a gente precisa ser. Para garantir sua aprovação. E se você quiser descobrir como que o Saulo chegou nesse ritmo aí até fazer 98 numa prova que vale 100, vem na nossa que você passa. Quinta-feira nós vamos fazer um evento para ajudar você para qualquer concurso de analista de tribunal. Qualquer concurso. Quer executar essa estratégia aqui, que na minha opinião é a melhor, porque você diversifica sua chance de aprovação, você vai ficar aprovado em várias listas, igual o Saulo, igual eu fiquei também, em várias listas para analista, para garantir sua aprovação. Veja todas essas ferramentas que nós vamos contar para você, ó, com exclusividade nessa quinta-feira, 7 horas da noite. Nós vamos fazer um evento que é online, o evento é totalmente gratuito, mas tem vagas limitadas e já tem o link aqui na descrição do vídeo. Você clica aqui, ó, se cadastra, garante sua vaga e quinta-feira, 19 horas, nós vamos mostrar todos os detalhes de tudo que vai fazer com que você tenha muito mais facilidade para conquistar sua aprovação em vários concursos de analista, sem sofrer, sem gastar milhares e milhares de reais com cursinhos preparatórios. Cara, vai ser sensacional, a gente está com uma expectativa muito grande e eu tenho certeza que vai dar resultado. Se você confiar, escolar na nossa, criar a disciplina que você precisa, acreditar no processo, você vai decolar, você vai garantir sua aprovação no próximo e em vários outros concursos, né, Sal? Subscrevo o que você falou. A pessoa, primeiro, tem que compreender que o estudo é dela, que a gente não vai pegar a perna dela e andar por ela. Se ela entendeu bem isso, que é a responsabilidade dela, sentar todo santo dia, fazer a parte dela, se ela entender isso, aí sim, num segundo momento, confia na gente. Veja a proposta, qual é, e cai de cabeça. Eu acho que, olha, unindo essas duas premissas aí, da pessoa estar comprometida e utilizar todos os instrumentos que a gente vai disponibilizar, então, faça tudo. Quem eventualmente for querer entrar no projeto, depois não vou dar spoiler, depois vocês vão ver. Mas quem for querer entrar, veja tudo que a gente está oferecendo. Extraia tudo que você puder, porque tudo que a gente colocou é fruto, de 10 anos prestando prova, no meu caso. Do Gustavo deve ser mais até. 15 anos já. Pois é, então extraia, sabe? Você vai lá e fala, meu objetivo é secar esses caras aqui, meu. Sim. Tudo que tiver aqui de proveitoso eu vou usar. Olha, eu sinceramente, eu acho que a chance de você ter um bom desempenho, ou de você, pelo menos, melhorar muito o seu desempenho, começar a ver resultado, eu acho extremamente provável. Então, eu faria, se hoje em dia eu fosse um aluno e tivesse isso disponibilizado para mim, certamente eu ia. Eu sou de uma época que os cursinhos não tinham essa personalização, sabe? Então, o que eles faziam? Ó, Saulo, 500 GB de material aí, passa. E jogava no seu assim colo. É fácil, né? E você ficava assim, né? Poxa, 500 GB, então vamos começar. E você demorava um ano para terminar o material. Sim. Então, agora, tendo essa questão mais personalizada, pegando na mão, mostrando o caminho, eu acho que, veja, dos dois jeitos dá certo. A questão é que em um, você demora muito e é Exato. muito mais sacrificante. No outro, você chega mais rápido. Então, pô, gente, a gente é que nem motoboy, a gente só quer passar. Então, vamos usar as melhores estratégias. Sim, e a nossa ideia é ensinar você na prática como estudar também, que isso é o mais importante para mim, isso que eu vejo que faz falta. Né? Se fosse só dar um material, a gente liberava o mesmo material que eu estudei, todo mundo vai passar? O mesmo material que você estudou, todo mundo vai passar? Não é assim que funciona, cara. Gente, sinceramente, o material tá aí para todo mundo. Sim. Hoje em dia, dá até para você nem gastar, se você quer saber. Vai lá no site do Planalto, tá tudo lá. Mas por que tá tudo lá no site do Planalto, a lei seca? Você pega um ou outro. Agora tem até jurisprudência relacionada dentro do site do Planalto. Tá muito fácil, cara. Mas por que não é todo mundo juiz na rua, então? Por que você não vai jogar bola? Exato. Inclusive, aqui no YouTube tem um vídeo que eu mostro, pode procurar, é como montar sua apostila grátis. Eu vou deixar passando aqui em cima. Que eu mostro passo a passo tudo que eu faço para criar os nossos materiais. Porque isso não é o relevante, sabe? Tipo, todo mundo pode fazer isso. Pois a questão é como usar a ferramenta. Como usar.
Isso A é ferramenta importante. está aí para todo mundo, a ferramenta é gratuita. Agora, você sabe usar? E veja, você, por exemplo, na sua casa pode ter um saco de cimento, areia, pode ter água, pode ter martelo. Por que você não faz uma casa? Exato. Você não sabe usar essa matéria-prima. Então, a matéria-prima está disponível para todo mundo também na nossa área, gente. O que a gente quer ensinar vocês é só usar a matéria-prima. Resumindo tudo que a gente falou aqui, concursos de analista de tribunal continua sendo uma área gigantesca, são 91 tribunais no Brasil, provavelmente 92. Cada vez tem mais advogado, o mercado só cresce, vamos precisar de mais servidores. Vai ter reforma administrativa, vai ter um monte de coisa, não sei o quê, mas não vai mudar a realidade. Precisamos de servidores. E eles vão precisar de servidores concursados, que é a porta de entrada do serviço público. Então, se você quiser entrar nisso, garantir, um analista judiciário hoje, o salário inicial é 13 pau, não é? Deve ser por aí. 13 pau. E, cara, vai transformar a sua vida. Quer garantir sua aprovação? Cola na nossa. Faça tudo que a gente falou nesse vídeo aqui. Participe na quinta-feira do evento que você vai conseguir resultado. Link aqui na descrição. Corre para aproveitar. Vai estar eu e o Saulo lá também para tirar suas dúvidas. Ao final da apresentação que a gente vai mostrar tudo, a gente vai tirar todas as suas dúvidas ao vivo nesse evento e são vagas limitadas, tá? Então corre para aproveitar. E quer deixar mais algum recado para a galera aqui, Saulo? Não, a gente está disponibilizando aí, eu acho que dos cursos aí presentes no mercado, o mais eficaz. É diferente de ser o com mais conteúdo. Gourmet, não vai ser gourmet. O mais eficaz, que para fazer passar, sem romantismo, para fazer passar. Sim. Não adianta ficar floreando. E a gente está te dando o convite da festa dos aprovados. Depois que você vê um monte de gente lá nessa festinha, e não adianta chorar, só isso que eu falo. Exato. Né? Não quer dizer que a pessoa que for por outro caminho não vai conseguir, mas quem for por esse, eu acho que está com tudo na mão para conseguir. E depois a gente vai fazer a festa dos aprovados e aí não adianta chorar. Vai ser um super churrasco com muita gente, fica vendo. Vai ser um churrascão com opção vegana, tá? Para quem não come carne. Não tem problema, a gente dá um jeito. Faz umas berinjelas lá, dá um jeito. É verdade. Então a gente se vê na quinta-feira. Corre lá e claro, ó, fica o convite para vocês. Siga-nos no Instagram. Provavelmente a gente vai dar vários spoilers aí durante essa semana. Segue o @bitolei e segue também o do Saulo, que eu vou deixar aqui na tela, que é @saulo_trab, certo? Isso aí. Também inscreva-se aqui no canal. Se você está conhecendo o Bitolei agora, ó, inscreva-se aqui, dá um tapão no gostei, ativa o sininho para você receber as notificações e segue a gente lá no Instagram, que vai ter muita coisa legal. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Brigadão de novo, Saulo. Tamo junto, juntasso. E a gente se vê na quinta-feira, viu? Valeu. Valeu. Tchau.